Pedi para o ChatGPT fazer um jogo idêntico ao Minecraft e foi isso que ele me deu. Então, eu estava olhando aqui na internet algumas pessoas fazendo batalhas de IA, né? Qual é a melhor inteligência artificial? Grok, Gemini, ChatGPT. Eu decidi fazer a mesma coisa, já que eu também manjo um pouquinho de programação. Eu decidi fazer esse teste, começando com o ChatGPT, esse vídeo. Isso vai ser uma série de 3 episódios, um com o ChatGPT, um com o Grok e um com o Gemini, tá? Se vocês quiserem que eu faça esse mesmo desafio com outros jogos ou com outras IAs ou com outros aplicativos, vocês me falam aqui nos comentários. Mas enfim, começando com o ChatGPT, o ChatGPT ele foi bem assim chatinho, sabe? De começar. Eu comecei pedindo para ele, começando, né? Um prompt do Minecraft, tá? Pedi para ele criar um prompt. E eu também pedi para ele adicionar umas coisinhas a mais aí no prompt. Só que aí, depois que eu criei o prompt, eu mandei o prompt para ele e pedi para ele criar o código do jogo. E sim, o código eu tô fazendo em Python, tá? Em linguagem de programação Python. Por quê? É uma linguagem mais simples, é a linguagem que eu aprendi a mexer, entendeu? Então, muita coisa que poderia estar errada, eu poderia pedir pro ChatGPT consertar e poderia danificar o código mais ainda. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade com o ChatGPT. Foi porque eu pedia para ele resolver um problema pequeno, ele acabava criando vários outros problemas. Então, como o Python é uma linguagem de programação que eu já sei programar, fica mais fácil da gente fazer esse teste. Então, eu pedi para ele, né? Comecei pedindo para ele criar um código, um script. E no comecinho eu tive um problema com as bibliotecas, mas depois foi tudo resolvido. Só que no primeiro código que eu pedi para ele criar, inclusive eu já imaginaria que isso ia acontecer, só tinha 60 linhas, tá? E só para ter noção, no final do jogo todo pronto, a gente tá com 179 linhas, tá? E antes só tinha 60. Aí, logicamente, deu vários erros, eu fui relatando para ele, e ele tava tentando fazer o jogo em 3D. Só que, como eu esperava, não ia ficar tão realista, entendeu? O jogo em 3D. E ele ia ficar muito difícil da gente controlar, quebrar os blocos e tal. Aí, o próprio ChatGPT deu a opção, eu não falei isso pra ele, ele deu a própria opção de fazer o jogo em 2D, tá? Sem ser em 3D. Só que aí, no jogo 3D, começaram a vir vários problemas. Ele começava a criar um mundo plano, um mundo que não era infinito. E na questão de um jogo 3D, o mundo poderia ser até uma ilha. Só que num jogo 2D é muito melhor você fazer um mundo infinito, porque não vai gastar quase nada de processamento e tal. Aí eu fui dando os erros para ele, fui relatando. Isso demorou umas 3 horas, eu acho. Umas 2 horas demorou pra gente resolver todos os problemas. Isso foi bem chato. Mas depois que ficou tudo resolvido, ele ainda dava a sugestão, né? Que se eu queria adicionar pulo ao o jogo, se eu queria adicionar água, se eu queria adicionar outras coisas, se eu queria adicionar inventário, se eu queria adicionar hotbar. Só que para não dar mais problemas ainda, eu decidi parar por aqui. Aí como é que ficou a raiz do jogo, né? Ficou da seguinte forma. Eu pedi para ele criar uma interface de player sheet. Ele falou no começo que não poderia copiar o Minecraft 100%, porque isso seria plágio, né? E ele não pode fazer isso de acordo com ele. Aí, o jogo basicamente, você anda para a esquerda e para a direita com A e o D. Você pula com espaço e você consegue destruir e adicionar blocos, tá? E também você tem física no jogo, então você consegue subir os blocos, cair e tudo mais. Isso foi tudo que eu pedi para ele adicionar, né? Porque é o básico do Minecraft, entendeu? E, sinceramente, eu achei que ficou bem legal, tá? O resultado agradou bastante, eu achei. Porém, foi muito chato, foi muito trabalhoso.
Então, eu vou dar uma nota 10 por enquanto. Uma nota 8. Pode ser uma nota... Não, vou dar uma nota 7, tá? Porque é a primeira IA até agora. Eu ia dar uma nota 10 porque era a primeira IA. Só que eu vou dar uma nota 7, tá? Porque foi bem trabalhoso. Só que também o resultado ficou muito bom. Então, esse foi o primeiro vídeo da Batalha de IA. E o próximo vídeo vai ser com o Grok. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal aí, deixa o like e me acompanha. E é isso. Até o próximo vídeo.